Olá, boa noite, tudo bem com vocês, né? Estamos aqui no nosso horário marcado, em mais uma live, onde nós estaremos aprendendo aqui mais do Senhor. Creio que hoje será um alimento diferenciado para nós, né? Porque a cada dia, né, queridos? A cada encontro nosso, o Senhor tem nos presenteado com um alimento poderoso, sabe? Eu fico assim muito honrado de poder ser um ministro do Senhor, de poder compartilhar a palavra do Senhor. Sabe, para mim realmente é um motivo de muita honra, Cris, né? Porque em meio a milhares e milhões de pessoas, o Senhor, ele me deu esse privilégio, sabe? Assim como você também é um privilegiado do Senhor, porque você também tem essa capacidade, né? Você tem, né, esse chamado na tua vida de ministrar, né? De compartilhar a palavra do Senhor com outras pessoas, porque isso é obra de Deus, né? É aquilo que você recebe você transmite. É assim que nós fazemos a obra de Deus, tá? Como diz lá em Apocalipse, né? Que, né, João ele viu um trono, né? Que vinha um rio que vinha do trono de Deus, né? E ele fluía de dentro dele rios, né? Então, aquilo que você recebe do Senhor é importante que você deixa fluir, né? Então, com muita ousadia que nós precisamos pedir, né, para que o Senhor nos dê esse espírito de ousadia que nós estamos precisando nos últimos dias da igreja aqui na Terra. Nós precisamos pedir para o Senhor, né, o espírito de ousadia, né? Por quê? Porque nós precisamos aproveitar cada instante, né, cada momento que nós temos para falar do amor de Deus, compartilhar aquilo que você tem recebido do Senhor. Ousadia para quê? Para que você fale com as pessoas no ônibus quando você vai trabalhar, para que você fale, né, do que você tem recebido no seu trabalho, na sua família, sabe? Cada oportunidade que você tem, que você deixe fluir esse rio que está dentro de você, sabe? Esse é o espírito de ousadia que nós temos que buscar o Senhor, né, nos últimos dias, né? Então é realmente ter ousadia de chegar, né, e dizer, né, para aquela pessoa que Deus colocou no teu caminho, dizer assim, olha tá acontecendo tudo isso aí no mundo, mas é porque Deus tem um propósito nisso daí que está acontecendo, sabe? Quer dizer, ter ousadia de interagir com alguém, mas com o objetivo de falar do amor de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus nesses últimos dias da igreja na terra, né? Então, e hoje eu quero que você guarde essa palavra, né? Porque Deus me deu um tema, né, para essa mensagem de hoje: como vencer o desânimo, né? E eu imagino que em meio a tudo isso que vem acontecendo, muitas pessoas estão desanimadas, né? Muitas pessoas estão passando por momentos difíceis e elas se encontram, né, ou em estado de desânimo. Bom, então o Senhor ele tem uma palavra aos nossos corações nessa noite, para que talvez você não esteja desanimado, né? Talvez você esteja aí, né, fogo puro assim, né, como nós estamos aqui, nós estamos bem, graças a Deus, bem alimentados da palavra, mas talvez você conheça alguém desanimado, né? Então, essa palavra é para que você possa compartilhar com essa pessoa, tá bom? O Senhor preparou hoje exatamente para isso, para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Aqui nós conhecemos assim vários, ou melhor, né, sabemos, né, já conhecemos, já ouvimos, já lemos, né, várias passagens da palavra de Deus que fala dos profetas, né, dos homens, das mulheres que Deus usou, né, que estão escritos aqui nas Sagradas Escrituras. Mas um homem que assim me empolga, sabe? Um homem que realmente me chama a atenção, que eu considero assim um dos maiores profetas que foram levantados na palavra. São muitos, né? São muitos deles, né? Mas Elias, né? O profeta Elias, ele me inspira assim, porque ele foi um profeta assim muito ousado, né? Um profeta assim muito corajoso,
sabe? Nós vimos ali quando Deus fala com ele para que ele vai até o rei, né? O rei Acabe ali e chegar diante do rei e falar assim: ó, rei, é o seguinte, não vai chover mais, tá? Então você se vira aí porque vai ter uma grande seca aqui no teu país e tal, né? E o rei ficou furioso com isso, né? Você imagina, né? Um rei, um presidente, né? Recebeu uma profecia de que realmente, né, o país dele vai entrar numa crise, né? Ixi, ele ficou furioso, sabe? E aí começa, né, uma grande, uma grande luta, né, para a vida de Elias, porque, né, ele passou a ser perseguido, né? Ele, né, teve até que se esconder, né? Deus falou para ele assim: olha, vai, se esconde, né? Vai lá, fica ali junto do riacho ali, que eu vou mandar lá os corvos, né? Te levar comida e você vai beber da água do ribeiro, sabe? E ele foi, né? E ficou esse tempo ali, né? Isolado, né? Ele teve que se isolar esse tempo aí, mas cumpriu aquilo que Deus usou ele para falar. Realmente teve uma grande seca ali, o riacho secou, e aí depois Deus fala para ele assim: agora tu vai, né, até uma cidade que eu vou te dizer, e lá eu vou mandar uma viúva, né, te sustentar. E assim ele obedeceu e ele foi até nessa viúva, e ali essa viúva não tinha nada para ela também. Ela falou, diz ali que só tinha, né, um pouquinho de farinha, só tinha um pouquinho de azeite, e Deus usa Elias para abençoar a vida dessa viúva, porque Deus poderia ter mandado ele, né, para a casa de alguém rico, né? Não, Deus fez ele ir até a casa daquela viúva que estava prestes a morrer de fome, exatamente para que, através da vida dele, Deus usasse a vida dele para abençoar, né, aquela viúva. Né? E ali ela, né, obedeceu o que o profeta disse e ela foi sustentada, ela teve prosperidade em meio à crise, em meio à seca. A casa dela não faltou nada. Deus abençoou a casa da viúva através do profeta. Depois a gente vê, né, Elias fazendo ali um desafio aos profetas de Baal. Foi algo assim poderoso, algo tremendo que Deus usou a vida de Elias ali, né? Mesmo ele desafiou ali aqueles profetas todas de Baal ali, né? E eles viram que Deus era Deus na vida de Elias, né? Que ficaram lá o dia inteiro lá pedindo para o Deus deles lá, e nada, e nada, e nada, né? E Elias até foi um tanto, o quanto, né, ali tirou o sarro deles ali, né? E eles ficaram o dia inteiro ali orando para ver o céu ali, para provar para Elias que eles também tinham um Deus poderoso, e nada aconteceu. E Elias, numa oração breve, uma oração de apenas, né, 58 palavras, a Bíblia fala que desceu fogo do céu, né, lambeu a água ali que tinha ali, e todo mundo ali pôde ver que Deus era Deus na vida de Elias. E depois Elias mandou matar ali todos os profetas de Baal, não é mesmo? E Deus usou ele de uma maneira poderosa, queridos. Sabe, é um profeta que realmente me inspira, é um profeta que realmente, sabe, assim, ele nos encoraja, sabe? Mas aí a gente vê aqui uma situação que, mesmo, sabe, para que você entenda que mesmo os mais fortes, né, aqueles mais usados, aqueles mais cheios da unção, também eles têm um momento também de fraqueza, um momento de medo, né, de desânimo, não sei o que passou-se na cabeça de Elias ali. Mas depois de tudo isso acontecer, né, ele foi ameaçado por Jezabel e ele teve que se esconder, né, irmãos? Ele fugiu, ele ficou com medo. Eu acredito que ele ficou até um tanto quanto deprimido, né? E a gente fica analisando, a gente fica olhando, né, irmãos, assim ao redor, e às vezes a gente vê alguém desanimado, a gente vê alguém com medo, a gente vê uma pessoa deprimida, e a gente muitas vezes julgamos essa pessoa,
mas na realidade não conhecemos a verdadeira história dela. O que leva uma pessoa a chegar a um estado como esse? Sabe, então, que a gente aprenda a não julgar, que a gente aprenda a não julgar as pessoas pelo momento, né, pela situação, mas que a gente venha a ter sabedoria, que a gente venha a ter realmente paciência para poder entender o que leva uma pessoa a chegar a um estado de medo, né, de desânimo, de depressão. E é meditando nesse texto aqui de Elias que o Senhor quer falar conosco nessa noite. O Senhor quer nos ensinar a lidarmos com essas situações, né, com esses momentos que eu acredito que fazem parte da vida de todos. São situações, momentos, né, que se não fez, se não passou, né, eu creio que um dia vai passar ainda, espero que não, mas é quase que impossível, né? Todos nós temos, não é mesmo? Então eu quero compartilhar com vocês aqui, queridos, bem breve assim, né? Eu já quero te encorajar, estou vendo aí muitas pessoas, né, conosco aí, tá bom? Eu quero te encorajar aí a mandar, né, aí um convite para um amigo aí, para uma pessoa que você conheça que está desanimado, né, uma pessoa, abra aí uma sala de vídeo aí, tá bom? Para que as pessoas entrem lá, né, e comecem a assistir. E é o Espírito Santo de Deus que vai pegar elas, né, e vai transformar a vida delas. Quando eu falo isso, queridos, não é porque a gente quer ter uma audiência poderosa, não, porque a gente quer ter várias visualizações e vários comentários, nada disso não. Isso aí, né, não, a honra aqui é para Deus, a glória é para Deus, a gente quer apenas realmente ser profeta de Deus, a gente quer realmente só liberar a palavra, né? Só abençoar a vida de outras pessoas, porque a palavra de Deus, ela diz lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Né? E no 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, queridos, não tenha dúvida de que a palavra cura, a palavra liberta, tá bom? E é a palavra que nós vamos conversar um pouquinho agora, tá bom? Vamos falar sobre a palavra do Senhor. Em 1 Reis, né, no capítulo 19, eu vou ler apenas aqui alguns versículos, né? Aí a gente vai conversar bastante sobre como vencer o desânimo. Tá bom? Vamos ver aqui, né, o exemplo de Elias. Né? O versículo 4 de 1 Reis. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o caminho. Levantando-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel derribaram, né, deixaram o teu concerto
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e lambia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares, mataram os seus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para a tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jel, filho de Elissi, ungirás rei em Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Amiabe, ungirá profeta em teu lugar. Amém? Eita, glória a Deus, hein, queridos? Olha aqui, que palavra poderosa, viu? Eu quero que você compreenda, queridos, aqui que nós estamos diante de um dos maiores profetas que a Bíblia relata aqui, né? E nós estamos, já contei para vocês aqui, resumidamente, aqui as grandes coisas que Deus fez através de Elias. Né? Como eu disse lá, ele profetizou que não ia chover, e não teve chuva. Não é mesmo? Ele multiplicou o azeite da viúva. Sabe, ele orou e caiu fogo do céu. E aí ele foi ameaçado por Jezabel. E aí ele sente medo. E a Bíblia fala aqui, que nós vemos aqui, que ele teve medo e ele saiu desesperado para o deserto. Sabe, e nesse deserto ali ele encontrou ali uma árvore. E ali ele deitou, sabe, e ali ele pediu a morte. Falou: Deus, basta, tira a minha vida porque eu não aguento mais. Queridos, eu fico imaginando aqui que passa na cabeça de um homem desse que fez tudo o que fez. Deus usou ele de uma maneira poderosa e agora ele está se sentindo aqui o mais fraco de todos. Ele está se sentindo aquele homem, sabe, que não encontra forças nem para viver. E muitas vezes nós olhamos uma pessoa assim desanimada e não paramos para entender ou para a história daquela pessoa. Nós estamos vendo aí que a depressão, a síndrome de pânico, a ansiedade são as doenças do século. Milhares e milhões de pessoas estão sofrendo dessas doenças. Mas nós precisamos entender qual é a história dessas pessoas. Eu acredito, queridos, que todos nós fomos chamados especificamente para cumprir algo aqui nessa terra. O Senhor, ele nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e nos deu fôlego de vida para que a gente cumpra um propósito aqui nessa terra. E eu quero que você descubra nessa noite qual é o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe, nós não podemos andar desanimados. Olhe para trás e veja o que Deus já fez na tua vida. É só você olhar para trás e falar e ver o que Deus já fez, da onde Deus te tirou, os livramentos que Deus já te deu. E isso vai te encorajar, porque quando Elias estava
que ele deitou ali e pediu a morte, Deus não desistiu dele. Assim como o Senhor não desiste de você, assim como o Senhor jamais vai desistir de mim, o Senhor enviou o anjo até onde Elias estava. E ali, né, o anjo preparou ali um pão, né, uma água, e falou para ele, come. Primeiro princípio, primeira verdade que eu quero que você anote aí, e que você entenda. Como vencer o desânimo? Se alimente. O que você precisa fazer para vencer o desânimo? Você precisa se alimentar. Pastor, mas eu já estou comendo demais, eu estou até gordo. Irmão, não é só encher o bucho não, viu? Estou falando de comida espiritual. Estou falando de se alimentar espiritualmente. Primeira coisa que a gente entende aqui, que, né, é aquele ditado, né, antigo que diz que saco vazio não para em pé. É verdade, queridos. Tá? Profeta que não se alimenta, crente que não se alimenta, cristão que não se alimenta da palavra de Deus, ele não para de pé. Primeira verdade, primeiro princípio que nós aprendemos aqui, é necessário se alimentar. Não podemos, sabe, somente ficar murmurando, reclamando, sabe, e olhando e vendo tudo dar errado e ficar de braços cruzados. Precisamos nos alimentar, queridos. Hoje nós estamos vivendo, né, esse momento de isolamento, as igrejas estão fechadas, mas você tem aqui a live para se alimentar. Você tem a Bíblia na sua casa para se alimentar. Certo? Você tem os louvores para se alimentar. Você pode dobrar o teu joelho, você pode orar e se alimentar de Deus. Se não se alimentar, não tem como. Não tem como vencer o desânimo, não tem como vencer o medo, não tem como vencer a depressão se não se alimentar espiritualmente. Primeiro tem que se alimentar. O anjo diz a Elias, come. Não falou nada, mas você tá desanimado, cara. Sabe, você está depressivo. Você está querendo entregar tudo, você está querendo tirar a própria vida. Você não entendeu que o propósito que Deus tem na tua vida ainda não se cumpriu? A promessa que Deus tem na tua vida ainda não se cumpriu? Por que você está desanimado? Se alimenta, vai comer a palavra, vai se alimentar. Mas tem pessoas que pegar a Bíblia e meditar na Bíblia pelo menos meia hora, prefere ficar, sabe, 4, 5 horas na frente da televisão, ouvindo falar de Covid, de mortes, sabe, de assassinatos, ou então, sabe, num Facebook ou num WhatsApp, horas e horas, mas não tem coragem de se alimentar da palavra. E aí depois não entende o porquê que está desanimado, ou porquê que está com medo da situação. Come, o anjo disse a Elias, come e bebe. Come a palavra. Né? Comer o pão fala da palavra. A água fala do Espírito Santo. Coma a palavra. Busque ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Busque a presença do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Não adianta ficar reclamando, murmurando, dizendo que está dando tudo errado, que as coisas não estão bem. Queridos, eu louvo a Deus que eu acredito que eu estou falando para a maioria que estão bem. A maioria está bem. Eu sei que você está bem porque é o que nós temos visto. Eu louvo a Deus que a gente tem ouvido assim, né? A gente tem estão se alimentando, estão buscando a presença de Deus, sabe, os irmãos estão orando, estão crescendo espiritualmente, mas é isso que eu quero que você faça. Se você está bem, se você está cheio do Espírito Santo, se você está alimentado, então não pare, pregue a palavra, pregue a palavra. O Senhor ainda não cumpriu. Eu vou mostrar para você aqui no final dessa live aqui, qual é o propósito pelo qual Deus te escolheu.
O Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. Sabe? Não é tempo de desanimar, não é tempo de parar, sabe? Não vai morrer enquanto não se cumprir o propósito de Deus que Deus tem nas nossas vidas. Elias comeu. Elias bebeu. Depois ele fez o quê? Voltou a dormir. Voltou a dormir. Aqui está um grande erro, queridos, um grande perigo, porque pessoas, sabe, buscam a Deus, sabe, se alimenta, sabe, vai lá, né, e assiste a live, e vai para o culto, sabe, e busca, se alimenta, e aí daqui a pouco, sabe, está longe novamente, esfria novamente. Acha que aquele alimento daquele dia, acha que a palavra de hoje, sabe, já vai te sustentar para o resto do mês. Está errado. Sabe? Aquele alimento ali, sabe, você precisa estar comendo ele diariamente. Sabe, não é ouvir uma pregação, não é receber uma oração, sabe, não é ser abençoado ali, receber uma bênção e depois ir dormir de novo. Desanimar, se esquecer que Deus te escolheu porque Ele quer que você se alimente, porque você precisa saber o propósito. Mas mesmo assim, Deus foi lá, novamente não desistiu de Elias. Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Novamente Deus envia o anjo. Deus envia o anjo e fala para ele assim, novamente colocou ali um pão, né, e água. Falou assim, Elias, o que você está fazendo, Elias? Né, e aí ele começa a se lamentar. Ele começa a murmurar. Ele começa a reclamar de novo. E o anjo fala para ele, come e bebe, porque muito grande é a caminhada. Mas a caminhada é longa, viu? Te prepara, porque a caminhada é longa. É só o começo que Deus está fazendo. Nós estamos agora, sabe, no momento mais importante da igreja. Nós estamos no momento mais importante da igreja aqui na terra. A caminhada é longa, queridos. Deus ainda quer salvar muitas pessoas. Deus ainda quer salvar muitas pessoas. Sabe, Deus ele se aparece ali numa certa ocasião, né, para Paulo, né, e diz assim que Paulo ele estava até, de certa forma, com medo da perseguição. Estava ali com medo, né, do que os caras estavam fazendo ali com os seguidores de Jesus, e Deus aparece em visão para ele e fala assim, Paulo, não temas, não temas, eu sou contigo, sabe, não te cales, fala, não feche a tua boca, fala, porque eu tenho muitas pessoas para ganhar nessa cidade. Então, o Senhor ainda tem algo para fazer na nossa vida nessa cidade, querido, onde você mora, na tua família. Deus falou para Elias, ó, come, bebe, porque a caminhada é longa. Queridos, a caminhada com Deus é longa, a gente precisa estar fortalecidos. Nós não podemos deixar, né, esse isolamento, essa pandemia, essa quarentena nos enfraquecer. Não podemos deixar, sabe, que essa situação nos tire do propósito, nos tire do foco. Qual é o foco? Você vai ver aqui no final da mensagem. Sabe, aí você vai estar preparado para Deus te recolher. Mas por enquanto Deus quer te usar. Deus fala para Elias, come e bebe porque grande é a caminhada. Elias comeu, né, se animou. Sabe, por isso a importância de nós termos sempre alguém para estar conosco. Sabe, sempre alguém ali para caminhar, aquela pessoa que Deus vai colocar ao teu lado. Sabe, aquele discipulador, aquela discipuladora que vai te encorajar no momento de desânimo, no momento de medo, no momento ali, sabe, de aflição, de dificuldade. Deus vai levantar, sabe, um discipulador, uma discipuladora para você, para orar com você com base lá em Tiago 5,16. Né, que se nós
conversarmos uns com os outros, se nós orarmos uns pelos outros, nós seremos fortalecidos, seremos curados. Sabe? Então a importância de que Deus coloque alguém sobre a tua vida. O anjo foi ali, falou com Elias, né, animou ele comeu e tal, mas daqui a pouco ele desanimou de novo, e o anjo foi lá e animou ele novamente. Deus não desiste de você, querido. Elias, sabe, aí fala que ele caminhou um tempo, e aí daqui a pouco ele vai e entra numa caverna. Elias estava mal, queridos. Um homem que extremamente usado por Deus, um homem assim, sabe, usado de uma maneira poderosa por Deus, estava num momento de grande medo, de grande desânimo. Como vencer o desânimo, pastor? Se alimentar. Se alimente da palavra. Busque ser cheio do Espírito Santo. A caminhada é longa, querido. Confie em alguém. Confie em alguém. Peça para Deus colocar um mentor sobre a tua vida. Peça para Deus colocar um pai, uma mãe espiritual sobre a tua vida para te ajudar nos momentos de dificuldade. Para te ajudar, para te aconselhar, para te direcionar, para te cobrir espiritualmente. Como vencer o desânimo? Se alimente da palavra, seja cheio do Espírito Santo, busque uma cobertura espiritual. Sabe, e mesmo assim, queridos, ele se encontra, vai, caminha, e ele vai parar dentro de uma caverna. E novamente, o Senhor aparece para ele. Elias, o que você está fazendo, cara? O que você está fazendo aí dentro? Eu ainda não cumpri o propósito que eu tenho na tua vida. E aí Elias novamente, olha, Deus, eu tenho sido zeloso, eu tenho feito a tua obra, sabe? Olha, eu tenho sido dedicado nas coisas do Senhor, eu tenho sido obediente, sabe, e tal, mas eu não aguento mais, estou sendo perseguido e tal, sabe? Todo mundo morreu, eu estou sozinho, sabe? Começa a se lamentar, e chorar, fala, não, Deus fala, não, peraí, não é assim não. Não é assim não, eu estou contigo, cara. Eu te escolhi. Você não está sozinho não, tem um monte de profeta por aí também. A gente fica querendo encontrar, colocar a culpa na obra de Deus, que é muito peso, que é muito cansaço, sabe? Porque a igreja cobra muito, porque a igreja exige muito, porque o meu pastor é isso. Sabe? Fica querendo pôr um monte de desculpas. Mas o Senhor tem que cumprir o propósito da tua vida. Ele falou, não, sai daí, cara. Não é o teu lugar, eu não cumpri ainda o propósito. Quantas pessoas que eles estão aí, quantos homens e mulheres de Deus, escolhidos de Deus, quantos profetas de Deus estão, sabe, numa caverna espiritual. Já não querem mais serem usados. Foi liberado dons. Sabe, Deus liberou dons sobre as vidas desses profetas, desses homens, dessas mulheres. E quantos estão aí, sabe, numa caverna espiritual que não querem mais fazer a obra de Deus, não querem mais saber de fazer a obra de Deus, não querem mais saber, sabe, de ir para a igreja, de se colocar debaixo de uma cobertura, porque se decepcionaram, porque foram perseguidos. Ei, Deus ainda não cumpriu o propósito que Ele tem na tua vida. Não é porque, sabe, te caluniaram, não é porque te perseguiram, sabe, não é porque, sabe, te ameaçaram, que você vai abandonar, porque Deus ainda está contigo. Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai nos abandonar. Nós estamos vivendo o momento mais sensível da igreja na terra. Agora é o momento que Deus quer usar os profetas. Agora é o momento que Deus quer usar você, mulher. É o momento que Deus quer usar você, homem de Deus. Porque milhares de pessoas estão
sabe, aí fora, deprimidas, com medo, tristes, sem Deus. Leva Deus para essas pessoas. Seja o anjo do Senhor. Seja o instrumento de Deus para encorajar essas pessoas. Seja o instrumento de Deus para trazer essa pessoa para o foco novamente. Trazer ela para o destino dela. Qual que é o nosso destino, querido? Nosso destino é o céu. O nosso destino, sabe, é o nosso chamado, é ser instrumento de Deus. É ser profeta de Deus aqui ainda enquanto temos tempo ainda. Deus chama ele para fora. Sai, Elias, aí não é o teu lugar, não. Quantas pessoas estão numa caverna espiritual, queridos? Porque se decepcionaram com um homem. Sabe, mas Deus chama Elias para fora para mostrar que ele não tem que temer o homem, que ele estava com medo de Jezabel. Ele não tem que temer o homem, ele não tem que olhar para o passado, para as ameaças. Deus chama ele para fora. E aí a Bíblia fala que ali, né, passa ali, né, um vento muito forte. Sabe, ele fica, pô, será que Deus está nesse vento? E ele não vê nada. Depois fala que vem um terremoto. Sabe, treme tudo, é Deus, é Deus. E Deus também não estava no terremoto. Depois fala que veio o fogo. Sabe, daquele fogo, aquela coisa tremenda assim. Sabe, aquele movimento assim. E Deus também não estava no fogo. Você sabe por que tem muitas pessoas que animam? Tem muitas pessoas que entram numa caverna espiritual e lá eles ficam escondidos, lá eles enterram os talentos, naquela caverna eles vão sepultar os dons espirituais que Deus deu para eles, dentro daquela caverna eles vão enterrar as habilidades que Deus deu. Sabe por quê? Porque eles não conseguiram ainda entender aonde está Deus. Sabe, Deus, as pessoas ficam buscando Deus em sensacionalismo. As pessoas ficam buscando Deus em coisas, sabe, mega produções. As pessoas ficam buscando Deus, sabe, em coisas espetaculares. E a Bíblia fala que veio uma voz mansa e calma. E Deus estava ali. Você sabe onde é que você encontra Deus, queridos? É no teu TSD. É no teu tempo sozinho com Deus. Deus usa o profeta. É muito gostoso estar na igreja, sabe? Aquele mover, aquela unção do Espírito, sabe? Aquele Pentecoste do Espírito. É muito gostoso tudo isso. E, sabe? E Deus também está nisso, mas Deus ele está principalmente, ele quer mostrar que Deus está principalmente no seu tempo sozinho com ele. Sabe? Naquele momento ali onde não se ouve nada, somente a voz do Espírito falar ao teu ouvido. Deus, ele quer se manifestar nas nossas vidas. Sabe? E nós precisamos entender isso. Eu acredito de verdade, queridos, eu acredito de verdade que tudo isso Deus permitiu. Sabe, essa pandemia no mundo, não é só aqui em São Paulo, em Mauá, no Brasil, é no mundo. Deus permitiu, sabe, esse vírus no mundo todo para que as pessoas se isolassem, para que as pessoas ficassem mais ociosas. Para que isso? Não é por quê, para que isso? Para que eu e você tivéssemos mais intimidade com o Senhor. O Deus, ele não ia permitir um sofrimento desse na humanidade, se não tivesse um propósito. Ele quer que eu e você tenhamos mais tempo a sós com Ele. Sabe, ali no silêncio do teu quarto, sabe, no silêncio da tua casa, fora dessa agitação, né, louca que é o dia a dia de todos nós que nós tínhamos. Agora nós temos esse privilégio de parar e ficar a sós com Deus. É isso que Deus quer.
E Deus mostrou para Elias, na hora que estava aquela voz mansa e suave, Deus estava ali para falar com Elias. Elias, eu ainda não cumpri o propósito que eu tenho na tua vida. Você não foi gerado, você não foi escolhido para ficar dentro de uma caverna. Você não foi ungido para poder, sabe, ficar com medo, sabe, para ficar desanimado, para ficar depressivo. Você não foi escolhido, meu filho não morreu naquela cruz por você, para que você fique trancado numa caverna. Eu fico imaginando a conversa de Deus com Elias. Elias, grande é a caminhada. Eu ainda tenho que cumprir um propósito. Você ainda não realizou o propósito que eu tenho na tua vida. O que Deus fala para ele? Fala assim, olha, vai. Você tem uma missão. Você sabe qual que é a nossa grande missão, queridos? Presta atenção nisso aqui agora. Presta atenção nessa revelação que Deus está dando para você agora. Sabe qual que é a tua missão? A minha missão? Você sabe qual que é a missão de todo cristão? Eu vou falar. A missão minha e a missão de tua. A missão de todo cristão, querido. Sabe, não é fazer o que Elias fez. Elias, ele orou, caiu fogo do céu, cara. Elias orou, caiu fogo do céu. Sabe, a oração poderosa. Elias foi lá, sabe, não era isso que Deus queria só na vida de Elias. Elias foi lá, depois matou todos aqueles profetas de Baal, sabe, derrubou os altares. Elias profetizou e parou de chover. Mas não era isso que Deus queria com ele. Elias orou e multiplicou, prosperou a vida daquela... Olha, Deus usou ele para prosperar a vida financeira daquela viúva. Mas não era isso que Deus queria com ele. Sabe, o grande propósito na vida de Elias, eu vou falar aqui para a gente encerrar, era formar sucessor. O que Deus falou para ele? Ó, Elias, tá bom. Você vai lá, você vai levantar o rei, você vai ungir um rei. Certo? Você vai ungir outro rei. Só que você vai levantar um sucessor para ficar no teu lugar. Você vai ungir Eliseu. Você sabe qual que é o grande propósito das nossas vidas, querido? Sabe qual que é a missão que Deus colocou na tua mão? Essa é a tua missão. Você precisa preparar sucessores para continuar fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O nosso grande desafio são os nossos filhos, a nossa família. É para isso que Deus te escolheu. É para isso que Deus te chamou. Para gerar filhos. O desafio é você fazer... Sabe qual que é? É uma frase que eu vou ver se eu lembro ela agora. Uma frase que eu amo ela. Que quando eu ouvi, né, assim, eu fiquei apaixonado por ela. Que diz assim, ó. Qual é o segredo do grande sucesso, do verdadeiro sucesso? Né? É assim, que o verdadeiro sucesso só é sucesso quando se tem um sucessor bem-sucedido. É isso aí, ó. O verdadeiro sucesso só é um sucesso quando se tem um sucessor bem-sucedido. Gravou aí? Essa é a nossa missão. Tá? Vou repetir para você que não gravou. O verdadeiro sucesso só é sucesso quando se tem um sucessor bem-sucedido. Você tem feito discípulos? Sabe, eu espero que quando, né, o Senhor me recolher, eu estou fazendo isso. Estou fazendo discípulos, né? Os meus discípulos são os melhores do planeta. Você não tem noção. Os meus discípulos e os da pastora, eles são os melhores do planeta.
tem muitas igrejas por aí que tem discípulos poderosos, né? Tem discípulos maravilhosos, mas igual aos nossos não tem. Nós temos os melhores, né, pastora? Os melhores do planeta são os nossos discípulos. Então, nós estamos realmente nesse foco de formar discípulos bem-sucedidos, né? Sucessores bem-sucedidos, porque quando Jesus me recolher, eu sei que a obra vai continuar melhor ainda, porque foi assim na vida de Elias, né? Elias levantou Eliseu. Deus falou para ele: vai e unge Eliseu no teu lugar. E Eliseu foi extremamente usado, mais usado, fez mais milagres ainda do que Elias, né? Então, queridos, esse é o nosso desafio, né? Esse é a nossa missão aqui na Terra, é formar discípulos, é fazer discípulos, sabe? O desejo de Jesus, sabe? Quando Jesus, ele não se importou, sabe, em ser crucificado, em ser chicoteado, em ser humilhado, sabe? Ele não se importou com essas coisas. Mas o que realmente interessava para Jesus, antes dele subir ao céu, sabe? Antes dele voltar para o seu reino, né? Para a glória, ele fez um pedido aos discípulos. Ele falou assim: agora vocês vão por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, queridos, esse é o nosso propósito, né? O nosso desafio, a nossa missão aqui. Deus falou isso para Elias. Elias foi, obedeceu, sabe? Fez o que Deus tinha falado, ele ouviu a voz de Deus. Por isso que o ministério de Elias foi um sucesso, né? E lá na frente, lá, Jesus, né, fala muito de Elias, sabe? Então, né, eu quero que você vença o desânimo. Primeiro, como vencer o desânimo, como vencer o medo, como vencer a depressão. Primeiro, se alimente espiritualmente, querido. Coma a palavra de Deus, sabe? Coma a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, busque uma cobertura espiritual. Não fique sem uma cobertura espiritual. Deus, ele quer que você se coloque debaixo, né, de uma cobertura espiritual, para que você fique protegido, para que você tenha uma direção, para que você tenha um mentor, para que você tenha uma mãe, um pai espiritual que fale na tua vida e te direcione para o sucesso. E quarto, ouça a voz de Deus e seja obediente. Faça discípulos. Faça discípulos, dê frutos espirituais, gere filhos espirituais, sabe? Direcione os teus filhos genéticos também, sabe? Na presença de Deus. Como que tem pessoas que querem vencer o desânimo, querem vencer a depressão, querem vencer o medo, se não se alimenta, se não busca se alimentar, se prefere dar prioridade a outras coisas como Facebook, WhatsApp, televisão. Sabe, quantas pessoas querem vencer, sabe, as perseguições, as lutas da vida, se não isso para Jesus. Eu quero só ver quando a igreja voltar. Tá quase voltando, viu, queridos? Está quase voltando, viu? Quero só ver, né? Se as pessoas vão realmente buscar Deus. Se esse chacoalhão valeu a pena. Porque isso foi um chacoalhão de Deus no mundo. Para que as pessoas busquem a Ele. Como vai vencer a depressão, síndrome de pânico, medo? Como que vai vencer o desânimo se não dá um passo de fé? Tem que fazer a sua parte. Se não fizer a tua parte, Deus não vai fazer a dele. Deus, ele só espera um posicionamento nosso, meu e seu. Se posicionou, fez aquilo que... Olha que segredos poderosos, querido. Sabe?
Sabe? Busque, enche da palavra, enche do Espírito, busque uma cobertura, seja obediente, faça discípulos. Porque se você der fruto, querido, você não vai ter tempo a perder para ficar desanimado, para ficar deprimido, para ficar aí ansioso. Você vai ter discípulo, irmão. Discípulo dá trabalho, irmão, não é? Pensa que não? Não é isso? Para criar filho não dá trabalho? O discípulo é um filho espiritual. Mas é bênção. É bênção. Pedro deu trabalho demais para Jesus. Pedro, nossa, ninguém... Oh, meu, esse cara não vai ter jeito não, mas e aí? Jesus não desistiu dele. Assim como Jesus não desiste de mim, e assim como Jesus não desiste de você. Qual foi o resultado de Pedro? Ganhou multidões, querido. Depois que Jesus ele entendeu o negócio, ele ganhou, arrebentou de ganhar multidão para Jesus. Revolucionou ali. Você entende? Então é isso aí, cara. Sabe, vamos vencer isso daí, vamos vencer o desânimo, vamos vencer as lutas e vamos para cima do cão. Vamos vamos banguelar o cão, né? Vamos ganhar uma multidão para Jesus aí, e Deus vai cumprir o propósito nas nossas vidas. Amém, queridos? Né? Vamos estar encerrando aqui então. Guarda essa palavra, compartilha essa palavra, tá? Aí nós vamos ver se a gente consegue, né? Colocar ela também aí Eu esqueci hoje de colocar no YouTube, né? Mas vamos ver se a gente põe aí. O meu discípulo Leandro também, ele deve estar vendo aí, ele vai fazer isso daí. Que é importante, Cris, tá bom? Que a gente realmente compartilhe aquilo que Deus tem falado conosco. Tá bom, queridos? Ó, agora, quinta-feira nós temos a nossa live profética de cura. Tá uma bênção, viu? Então nós vamos continuar orando, estamos orando aí pelos irmãos, tá bom? Continue orando aí, né? O nosso filhão aí, nosso discípulo André, ele pediu oração aí pela família. Então vamos continuar orando por eles, tá bom? Vamos continuar orando pela igreja e por todos aqueles que estão, né, passando por esse momento aí de enfermidade. Vamos continuar orando para que realmente Deus, né, dê um basta aí nesse vírus aí e desenvolvam aí a vacina para que a gente volte ao normal, tá bom? Com segurança. Né? Estamos vendo aí, logo logo eu creio que a igreja vai voltar, nós vamos voltar com toda a segurança, cumprindo todas as ordenanças ali do Ministério da Saúde, tá bom? A gente só vai fazer isso quando for liberado mesmo, porque nós amamos você, né? E nós precisamos na segurança do nosso povo, das nossas ovelhas, tá bom? Mas vocês vão ficar sabendo, a gente vai falar com bastante calma, com bastante antecedência e vai ser bênção. Enquanto isso não acontece, vamos nos falando aqui na live, né? Então hoje foi bênção demais, agora quinta-feira, né, a live profética aí, tá bom? De cura. Sexta-feira também tem o Fire aí, né, no meu querido discípulo Michael também, tá? Então fique conectado aí conosco, se alimentando, se enchendo da palavra de Deus. Ok, queridos? Domingo, novamente aí estamos aí de novo para trazer uma palavra poderosa aí para a tua vida, tá bom? E em nome de Jesus eu sei que você está fortalecido nessa noite. Tá bom, meus queridos amados? Nós estamos ainda recebendo doações de alimentos, tá bom? Para a gente poder fazer mais cestas básicas aí. Eu quero ver se amanhã a gente entrega mais uma ou duas cestas aí. A gente atendeu bastante pessoas esse mês. Tá? Então você que quer contribuir, traga seu alimento também. Você que tem aí o seu dízimo, a sua oferta. Tá? Essa semana aqui é a semana de nós pagarmos também as nossas contas. Tá bom? Então... vamos lá, queridos, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos participar da obra de Deus. Tá bom, meus amados? Tá bom? Em nome de Jesus eu quero orar agora e agradecer a Deus pela tua vida. Tá bom? Eu quero que você seja abençoado por essa palavra e por essa oração agora em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, nós encerramos mais um culto, mais uma live. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por ter me usado nessa noite. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que esteve conosco nesses minutos, ó Deus, aqui de adoração, nesses minutos, ó Deus, de aprendizado. Deus, que o Senhor continue abençoando cada um deles, ó Deus. Que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de cada uma dessas pessoas, ó Deus. E ilumina o caminho deles, Senhor. Guarda a família, Pai, abençoa a vida financeira, sentimental, espiritual, familiar, profissional. Pai, que o Senhor guarde cada uma dessas áreas na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Então, vamos
receber a bênção apostólica agora, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus, tá bom? Aplauda o Senhor, né? Cumprimente o seu irmão. Oh, que vontade, que eu estou com saudade de fazer isso, irmão. E não saia sem passar na cantina. Aleluia. É isso aí, queridos. Um beijo no coração de todos, tá bom? Até mais.